Salve, salve, rapaziada vascaína, chegando com as notícias curtinhas do nosso Vasco. Deixe seu like, se inscreva no canal Vascaíno do Ceará, ative o sininho das notificações. É nóis, veja aí o próximo vídeo. Meus amigos, vamos falar do jogo de Vasco e Flamengo, lembrando que o Flamengo é o mandante dessa partida. O Vasco terminou a Taça Guanabara em segundo lugar, com isso o Vasco vai ser o mandante do segundo jogo, além de ter a vantagem de dois resultados iguais. Por exemplo, vencendo na segunda-feira por 1-0, e o Flamengo vencendo o segundo jogo, o Vasco ainda se classifica. O Vasco vai estar com o elenco todo à disposição do Maurício Barbieri, inclusive a volta do Orelhano, a volta do Robson Bambu, a volta do Lucas, e do Léo. O Capasso deve ser mantido, no time titular, ele deve ter o elenco todo à disposição. Ele só deve fazer algumas alterações, a volta do Lucas na lateral esquerda, do Léo na zaga, e o Capasso será mantido. O Miranda está lesionado e deve ficar afastado durante alguns dias. Então a provável escalação do Vasco deve ser: no gol, Léo Jardim; na lateral direita, Puma Rodrigues; na lateral esquerda, Lucas Piton; dupla de zaga com o Léo e o Capasso; meio de campo com Rodrigo, Jair, Andrei Santos e Alex Teixeira; e lá na frente Gabriel Peck e Pedro Raul. E temos também o Orelhano, que pode entrar no decorrer do jogo, ou no primeiro tempo ou no segundo. A partida deve ser às 9h30 da noite. Falando de uma renovação de contrato do nosso cria da base, o Rodrigo, renovação de contrato do Rodrigo é tratada como prioridade. Ele deve renovar pelo menos até final de 2026. E aumentar o salário do moleque. Aí a multa dele para clubes europeus deve ficar entre 100 a 150 milhões de euros. Agora vamos falar de mercado da bola. O Vasco desistiu da contratação do Zé Lucelo. O Vasco deve também contratar o jogador jovem da Argentina, o Bruno Zapelli. O Fortaleza também está querendo contratar ele. Agora falando sobre Matias Zabalta, ele que defende as cores do Defenso. O Vasco fez uma proposta de 1,5 milhões de dólares. O Defenso não gostou da proposta, mas o Vasco está estudando se vale a pena essa contratação. Agora vamos falar de outros dois jogadores. Um deles é o Cueja. O Al Hilal até está disposto a negociar o jogador no meio do ano, mas tem uma compensação de 5 milhões de dólares, que é mais ou menos 30 milhões de reais. Na minha opinião, acho que não vale. Em muita grana o Vasco podia investir em outro jogador. Falando em outro jogador, vamos falar do Alan, cria do Vasco. Ele tem contrato com o time dele até o meio do ano, mas ele quer volta para o Brasil, para jogar no Vasco. Algumas informações de setorista do Vasco, que já teve conversa dele com o representante da 777, mas ainda não sabemos quando ele pode vir. Essas foram as notícias curtinhas. Até a próxima.